Existem também lecionários, que contêm as escrituras do Novo Testamento na sequência em que deveriam ser lidas nas primeiras igrejas em momentos apropriados durante o ano. Um total de 2.403 deles foi catalogado. Isso coloca o total de manuscritos gregos em 5.864. E, a título de curiosidade, até meados de 2015, esse número havia crescido para 5.843. Além dos documentos gregos, ele disse que há milhares de outros manuscritos antigos do Novo Testamento em outras línguas. Existem de 8.000 a 10.000 manuscritos da Vulgata Latina, além de um total de 8.000 em etíope, eslavo e armênio. No total, há cerca de 24.000 manuscritos existentes. Qual é a sua opinião, então? Eu perguntei, querendo confirmar claramente o que achava que estava ouvindo ele dizer. Em termos da multiplicidade de manuscritos e da lacuna de tempo entre os originais e nossas primeiras cópias, como o Novo Testamento se compara a outras obras conhecidas da Antiguidade? Extremamente bem, ele respondeu. Podemos ter grande confiança na fidelidade com que este material chegou até nós, especialmente em comparação com qualquer outra obra literária antiga. Essa conclusão é compartilhada por estudiosos distintos em todo o mundo, disse o falecido F.F. Bruce, professor eminente da Universidade de Manchester, Inglaterra, e autor de Os Documentos do Novo Testamento. Eles são confiáveis. Não há corpo de literatura antiga no mundo que desfrute de tanta riqueza, de boa atestação textual, quanto o Novo Testamento. Metzger já havia mencionado o nome de Sir Frederick Kenyon, ex-diretor do Museu Britânico e autor de A Paleografia dos Papiros Gregos. Kenyon disse que, em nenhum outro caso, o intervalo de tempo entre a composição do livro e a data dos manuscritos mais antigos é tão curto quanto no caso do Novo Testamento. Sua conclusão, a última base para qualquer dúvida de que as Escrituras chegaram até nós substancialmente como foram escritas, agora foi removida. No entanto, e quanto às discrepâncias entre os vários manuscritos? Nos dias antes das máquinas de fotocópia ultra-rápidas, os manuscritos eram copiados à mão, laboriosamente, por escribas, letra por letra, palavra por palavra, linha por linha, em um processo propenso a erros. Agora, eu queria me concentrar em saber se esses erros de cópia tornaram nossas Bíblias modernas irremediavelmente cheias de imprecisões. Com as semelhanças na forma como as letras gregas são escritas e com as condições primitivas sob as quais os escribas trabalhavam, pareceria inevitável que erros de cópia se infiltrassem no texto. Eu disse, exatamente, Metzger concordou. E, de fato, não existem dezenas de milhares de variações entre os antigos manuscritos que temos. Exatamente. Isso não significa, portanto, que não podemos confiar neles. Eu perguntei, soando mais acusatório do que inquisitivo. Não, senhor, não significa isso, respondeu Metzger firmemente. Primeiro, deixe-me dizer isso. Óculos não foram inventados até 1373 em Veneza, e tenho certeza de que o astigmatismo existia entre os antigos escribas. Isso foi agravado pelo fato de que era difícil, circunstância, ler manuscritos desbotados nos quais parte da tinta havia descascado. E havia outros perigos, como a falta de atenção por parte dos escribas, por exemplo. Então, sim, embora na maior parte do tempo os escribas fossem meticulosamente cuidadosos, erros realmente se infiltraram. Mas ele foi rápido em acrescentar. Há fatores que contrabalançam isso. Por exemplo, às vezes a memória do escriba poderia pregar peças nele. Entre o tempo que ele levava para olhar o texto e depois escrever as palavras, a ordem das palavras poderia ser alterada. Ele pode escrever as palavras certas, mas na sequência errada. Isso não é motivo para alarme, porque o grego, ao contrário do inglês, é uma língua flexionada. Significa isso. Eu o incentivei. Significa que faz uma grande diferença em inglês se você diz o cachorro morde o homem ou o homem morde o cachorro. A sequência importa. Em inglês, mas em grego não importa. Uma palavra funciona como o sujeito da frase, independentemente de onde ela esteja na sequência.
Assim, o significado da frase não é distorcido se as palavras estiverem fora da ordem correta. Então, sim, algumas variações entre os manuscritos existem, mas geralmente são variações inconsequentes como essa. Diferenças na ortografia seriam outro exemplo. Eu me concentrei na questão mais importante. Quantas doutrinas da Igreja estão em risco por causa da variação? Eu não conheço nenhuma doutrina que esteja em risco, ele respondeu com confiança. Nenhuma. Ele repetiu. Agora, as testemunhas de Jeová vêm à nossa porta e dizem: sua Bíblia está errada na versão King James de 1 João 5, versículos 7 e 8, onde fala sobre o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Eles dirão: isso não está nos manuscritos mais antigos, e isso é verdade. Acho que essas palavras são encontradas em apenas cerca de 7 ou 8 cópias, todas do século XV ou XVI. Reconheço que não faz parte do que o autor de 1 João foi inspirado a escrever, mas isso não desaloja o testemunho firmemente atestado da Bíblia sobre a doutrina da Trindade. No batismo de Jesus, o Pai fala: seu Filho amado é batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele. No final de 2 Coríntios, Paulo diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Há muitos lugares onde a Trindade é representada. Assim, as variações, quando ocorrem, tendem a ser menores em vez de substanciais. Sim, isso está correto. E os estudiosos trabalham com muito cuidado para tentar resolvê-las, voltando ao significado original. As variações mais significativas não derrubam nenhuma doutrina da Igreja. Qualquer boa Bíblia terá notas que alertarão o leitor sobre leituras variantes de qualquer consequência, mas, novamente, essas são raras. No entanto, mesmo que seja verdade que a transmissão do Novo Testamento ao longo da história foi sem precedentes em sua confiabilidade, como sabemos que temos a imagem completa? E quanto às alegações de que os concílios da Igreja abafaram documentos igualmente legítimos porque não gostavam da imagem de Jesus que retratavam? Como sabemos que os 27 livros do Novo Testamento representam as melhores e mais confiáveis informações? Porque nossas Bíblias contêm Mateus, Marcos, Lucas e João, mas muitos outros evangelhos antigos, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho da Verdade e o Evangelho da Natividade de Marcos, foram excluídos. Era hora de voltar à questão do cânon, um termo que vem de uma palavra grega que significa regra, norma ou padrão, e que descreve os livros que foram aceitos como oficiais na Igreja e incluídos no Novo Testamento. Metzger é considerado uma autoridade de destaque nesse campo. Como os líderes da Igreja primitiva determinaram quais livros seriam considerados autoritativos e quais seriam descartados, eu perguntei: quais critérios eles usaram para determinar quais documentos seriam incluídos no Novo Testamento? Basicamente, a Igreja primitiva tinha 3 critérios. Ele disse: primeiro, os livros devem ter autoridade apostólica, ou seja, eles devem ter sido escritos ou pelos próprios apóstolos, que foram testemunhas oculares do que escreveram, ou por seguidores dos apóstolos. Assim, no caso de Marcos e Lucas, embora não estivessem entre os 12 discípulos, a tradição antiga diz que Marcos foi um ajudante de Pedro e Lucas foi um associado de Paulo. Em segundo lugar, havia um critério de conformidade com o que era chamado de regra de fé, ou seja, o documento era congruente com a tradição cristã básica que a Igreja reconhecia como normativa. E em terceiro lugar, havia um critério sobre se um documento tinha tido aceitação e uso contínuos pela Igreja em geral. Eles apenas aplicaram esses critérios e deixaram as consequências acontecerem. Eu perguntei: bem, não seria preciso dizer que esses critérios foram simplesmente aplicados de forma mecânica? Ele respondeu: certamente havia opiniões diferentes sobre qual critério deveria ter mais peso. Mas o que é notável é que, embora as margens do cânon tenham permanecido incertas por um tempo, havia, na verdade, um alto grau de unanimidade em relação à maior parte do Novo Testamento nos primeiros 2 séculos. E isso era verdade entre congregações muito diversas, espalhadas por uma ampla área.
Disse: os 4 evangelhos que temos no Novo Testamento hoje atenderam a esses critérios, e não os outros. Sim, ele disse, foi, se me permite dizer assim, um exemplo de sobrevivência do mais apto. Ao falar sobre o cânon, Arthur Darby Nock costumava dizer a seus alunos em Harvard: as estradas mais percorridas na Europa são as melhores estradas. É por isso que são tão movimentadas. Essa é uma boa analogia. O comentarista britânico William Barclay disse desta forma: é a simples verdade dizer que os livros do Novo Testamento se tornaram canônicos, porque ninguém conseguiu impedir que isso acontecesse. Podemos ter confiança de que nenhum outro livro antigo pode se comparar ao Novo Testamento em termos de importância para a história ou doutrina cristã. Quando se estuda a história inicial do cânon, sai-se convencido de que o Novo Testamento contém as melhores fontes para a história de Jesus. Aqueles que discerniram os limites do cânon tinham uma perspectiva clara e equilibrada do Evangelho de Cristo. Basta ler esses outros documentos por conta própria. Eles foram escritos depois dos 4 evangelhos, nos séculos 2, 3, 4, 5, até o 6, muito tempo depois de Jesus, e, geralmente, são bastante banais. Eles têm nomes como o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Marcos, que não estão relacionados à sua verdadeira autoria. Por outro lado, os 4 evangelhos no Novo Testamento foram prontamente aceitos com notável unanimidade como autênticos na história que contavam. No entanto, sei que alguns estudiosos liberais, mais notavelmente membros do bem publicizado Jesus Seminar, acreditam que o Evangelho de Tomé deve ser elevado ao mesmo status que os 4 evangelhos tradicionais. Este evangelho misterioso foi vítima de guerras políticas dentro da Igreja, sendo eventualmente excluído por suas doutrinas impopulares. Decidi que era melhor questionar Metzger sobre esse ponto. Dr. Metzger, o Evangelho de Tomé, que estava entre os documentos de Nag Hammadi encontrados no Egito em 1945, afirma que contém as palavras secretas que o Jesus vivo falou e que Dídimos Judas Tomé escreveu. Por que foi excluído pela Igreja? Metzger estava completamente familiarizado com o trabalho. O Evangelho de Tomé veio à tona em uma cópia do século V em copta, que eu traduzi para o inglês. Ele disse: contém 114 ditos atribuídos a Jesus, mas nenhuma narrativa do que ele fez, e parece ter sido escrito em grego na Síria por volta do ano 140 d.C. Em alguns casos, acho que este evangelho relata corretamente o que Jesus disse, com pequenas modificações. Esta foi certamente uma afirmação intrigante. Por favor, elabore, eu disse. Por exemplo, no Evangelho de Tomé, Jesus diz: uma cidade construída em um alto monte não pode ser escondida. Aqui, o adjetivo alto é adicionado, mas o resto é semelhante ao Evangelho de Mateus. Ou Jesus diz: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, dê a mim o que é meu. Neste caso, a frase posterior foi adicionada. No entanto, há algumas coisas em Tomé que são totalmente alheias aos evangelhos canônicos. Jesus diz: corte a madeira, eu estou lá, levante uma pedra e você me encontrará lá. Isso é panteísmo, a ideia de que Jesus é coextensivo com a substância deste mundo. Isso é contrário a qualquer coisa nos evangelhos canônicos. O Evangelho de Tomé termina com uma nota dizendo: deixe Marcos se afastar de nós, porque as mulheres não são dignas de vida. Jesus é citado dizendo: eis que eu a levarei, para torná-la um homem, para que ela também possa se tornar um espírito vivo, semelhante a vocês, homens. Pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. As sobrancelhas de Metzger se ergueram como se ele estivesse surpreso com o que acabara de dizer. Agora, este não é o Jesus que conhecemos dos 4 evangelhos canônicos, disse ele enfaticamente. Eu perguntei: e quanto à acusação de que Tomé foi intencionalmente excluído pelos concílios da Igreja em uma espécie de conspiração para silenciá-lo? Isso simplesmente não é historicamente preciso, veio a resposta de Metzger. O que os sínodos e concílios fizeram no século V e depois foi ratificar o que já havia sido aceito por cristãos de todas as classes.
Não é correto dizer que o Evangelho de Tomé foi excluído por algum decreto de um concílio. A maneira correta de dizer é que o Evangelho de Tomé se excluiu. Ele não se harmonizava com outros testemunhos sobre Jesus que os primeiros cristãos aceitavam como confiáveis. Então você discordaria de qualquer um que tentasse elevar Tomé ao mesmo status dos 4 evangelhos? Eu perguntei. Sim, eu discordaria muito. Acho que a igreja primitiva exerceu um ato judicioso ao descartá-lo. Aceitar isso agora, me parece, seria aceitar algo que é menos válido do que os outros evangelhos. Ele respondeu. Agora, não me entenda mal, eu acho que o Evangelho de Tomé é um documento interessante, mas está misturado com declarações panteístas e antifeministas que certamente merecem ser deixadas de lado, se você sabe o que quero dizer. Você tem que entender que o cânon não foi o resultado de uma série de disputas envolvendo a política da Igreja. O cânon é, na verdade, a separação que surgiu por causa da intuição dos crentes cristãos. Eles podiam ouvir a voz do bom pastor no Evangelho de João. Eles podiam ouvi-la apenas de uma maneira abafada e distorcida no Evangelho de Tomé, misturada com muitas outras coisas. Quando o pronunciamento foi feito sobre o cânon, ele apenas ratificou o que a sensibilidade geral da Igreja já havia determinado. Você vê, o cânon é uma lista de livros autoritativos mais do que uma lista autoritativa de livros. Esses documentos não derivaram sua autoridade de serem selecionados. Cada um era autoritativo antes que alguém os reunisse. A igreja primitiva simplesmente ouviu e sentiu. Essas eram contas autoritativas. Para alguém agora dizer que o cânon surgiu apenas depois que conselhos e sínodos fizeram essas declarações, seria como dizer, vamos fazer com que várias academias de músicos façam uma declaração de que a música de Bach e Beethoven é maravilhosa. Eu diria, obrigado por nada. Nós já sabíamos disso antes da declaração ser feita. Nós sabemos disso por causa da sensibilidade ao que é boa música e ao que não é. O mesmo se aplica ao cânon. Mesmo assim, eu apontei que alguns livros do Novo Testamento, notavelmente, Tiago, Hebreus e Apocalipse, foram aceitos mais lentamente no cânon do que outros. Devemos, portanto, ser suspeitos deles. Eu perguntei. Na minha opinião, isso apenas mostra quão cuidadosa a igreja primitiva era. Ele respondeu. Eles não eram precipitados, aceitando todos os últimos documentos que tinham algo sobre Jesus. Isso mostra deliberação e análise cuidadosa. Claro, mesmo hoje, partes da igreja síria se recusam a aceitar o livro do Apocalipse. No entanto, as pessoas pertencentes a essa igreja são crentes cristãos. Do meu ponto de vista, eu aceito o livro do Apocalipse como uma parte maravilhosa das Escrituras. Ele balançou a cabeça. Eu acho que eles se empobreceram por não aceitá-lo. Metzger havia sido persuasivo. Nem as dúvidas sérias pairavam sobre se o texto do Novo Testamento havia sido preservado de forma confiável para nós ao longo dos séculos. Um dos distintos predecessores de Metzger no Seminário Teológico de Princeton, Benjamin Warfield, que possuía 4 doutorados e ensinou teologia sistemática até sua morte em 1921, colocou da seguinte forma: se compararmos o estado atual do texto do Novo Testamento com o de qualquer outro escrito antigo, devemos declarar que é maravilhosamente correto. Tal tem sido o cuidado com que o Novo Testamento foi copiado, um cuidado que sem dúvida surgiu de uma verdadeira reverência por suas palavras sagradas. O Novo Testamento é incomparável entre os escritos antigos pela pureza de seu texto, conforme realmente transmitido e mantido em uso. Em termos de quais documentos foram aceitos no Novo Testamento, geralmente nunca houve nenhuma disputa séria sobre a natureza autoritativa de 20 dos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Filemão, além de 1 Pedro e 1 João. Isso, é claro, inclui os 4 evangelhos que representam as biografias de Jesus. Os 7 livros restantes, embora questionados por um tempo por alguns líderes da igreja primitiva, foram, finalmente e plenamente reconhecidos pela igreja em geral, de acordo com Geisler e Nix.
Quanto aos pseudepígrafos, a proliferação de evangelhos, epístolas e apocalipses nos primeiros séculos após Jesus, incluindo os evangelhos de Nicodemos, Barnabé, Bartolomeu, André, a epístola de Paulo aos Laodicenses e o apocalipse de Estevão, entre outros. Eles são fantasiosos e heréticos, nem genuínos nem valiosos como um todo, e praticamente nenhum pai ortodoxo, cânon ou concílio os considerou autoritativos ou dignos de inclusão no Novo Testamento. Na verdade, aceitei o desafio de Metzger, lendo muitos deles eu mesmo, comparados com a qualidade cuidadosa, sóbria, precisa e muito, de testemunha ocular de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas obras realmente merecem a descrição que recebem de Eusébio, o historiador da igreja primitiva, totalmente absurdas e ímpias. Eles estavam muito distantes do ministério de Jesus para contribuir com algo significativo para minha investigação, tendo sido escritos tão tarde quanto os séculos V e VI, e suas qualidades muitas vezes míticas os desqualificavam de serem historicamente credíveis. Com tudo isso estabelecido, chegou a hora de minha investigação avançar para sua próxima fase. Eu estava curioso. Quanta evidência existe para este carpinteiro milagroso do primeiro século fora dos evangelhos? Historiadores antigos confirmam ou contradizem as alegações do Novo Testamento sobre sua vida, ensinamentos e milagres. Eu sabia que isso exigia uma viagem a Ohio para visitar um dos principais estudiosos do país nessa área. Enquanto estávamos de pé, agradeci ao Dr. Metzger pelo seu tempo e expertise. Ele sorriu calorosamente e se ofereceu para me acompanhar até o andar de baixo. Eu não queria consumir mais da sua tarde de sábado, mas minha curiosidade não me deixaria sair de Princeton sem me satisfazer sobre uma questão restante. Todas essas décadas de erudição, de estudo, de escrita de livros didáticos, de mergulhar nos detalhes do texto do Novo Testamento, o que tudo isso fez com a sua fé pessoal? Eu perguntei. Ele disse, parecendo feliz em discutir o assunto, isso aumentou a base da minha fé pessoal ao ver a firmeza com que esses materiais chegaram até nós, com uma multiplicidade de cópias, algumas das quais são muito, muito antigas. Então eu comecei a dizer, a erudição não diluiu sua fé. Ele interveio antes que eu pudesse terminar minha frase. Pelo contrário, ele enfatizou, isso a construiu. Eu fiz perguntas a vida toda. Eu mergulhei no texto. Eu estudei isso minuciosamente. E hoje, eu sei com confiança que minha confiança em Jesus foi bem colocada. Ele fez uma pausa enquanto seus olhos avaliavam meu rosto. Então ele acrescentou para enfatizar, muito bem colocada.